Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós vamos fazer algumas operações acerca com os números complexos, tá? Então nesta aula nós faremos operações com os números complexos. Vem aqui comigo. Então falaremos aqui sobre a igualdade de números complexos. Então, dado dois números complexos, eles serão iguais se e somente se simultaneamente, pessoal, a parte real e a parte imaginária forem iguais, tá? Então, dado aqui no complexo Z1, A mais BI, e o complexo Z2, que é o C mais DI. Então, eu vou dizer que Z1 é igual a Z2 se e somente ser o quê? O A for igual a C, que é a parte real, e o B for igual a D, que é a parte imaginária, ok? Bom, isso é a igualdade entre esses complexos, tá? Então tem que ser iguais, ok? Exemplo 1. Se x e y são números reais, sob que condições os complexos, foi dado dois números complexos aqui pra gente, ó, são iguais. Vamos lá, ó. Como é que esses números aqui são iguais? A parte real tem que ser iguais e a parte imaginária também tem que ser iguais. Então vamos trabalhar aqui primeiro, ó, a parte real, tá? Então pensando na parte real, nós temos aqui, ó, no primeiro complexo, nós temos que a parte real é o x menos 1. Então aqui, ó, x menos 1. Então x menos 1 tem que ser igual a outra parte real do segundo complexo. A parte real do segundo complexo, ó, é o 3. Então, x menos 1 tem que ser igual a 3. Beleza? Bom, aqui é isolar o x, né, pessoal? Então, x é igual a 3 mais o 1. X tem que ser igual a 4. Beleza? Então, a parte real, o x tem que ser igual a 4. Agora, a parte imaginária, temos que o y mais o 2, que é a parte imaginária, tem que ser igual a outra parte imaginária que nós temos aqui, ó, que é o menos 5, tá? Menos 5i, no caso, menos 5. Então, tomar cuidado para não esquecer o sinal. Isolando o valor do y, temos que o menos o 5, menos o 2. Então, o y tem que ser igual a menos o 7. Então, esses valores x e y que ele está perguntando aqui, que são números reais, tem que ser o 4 e tem que ser o menos o 7, para que esses complexos sejam, de fato, iguais. Ok? Então, aqui nós temos a resolução deste exercício, igualando os complexos. Perceba que eu fiz com vocês a parte real, então x é igual a 4. Na sequência, a parte imaginária, o y é igual a menos o 7. Tá? Então, esses são os valores do x e o y. Bom, exemplo 2, determine os valores reais de mn para que os complexos, então aqui é um número complexo, tá? Lembrando aqui, ó, essa parte é a parte real e aquele valor que acompanha a unidade imaginária, nós temos que, é claro, é a nossa parte imaginária, ok? Nós temos aqui também, ó, esse outro complexo, então essa parte é a parte real e esta aqui é a parte imaginária. Então ele quer saber o valor de m e n para que sejam iguais. Então vamos igualar aí, ó, a parte real desses complexos. Então nós temos m menos o 5, ok? Tem que ser igual a n mais 3. N mais o 3. Perceba que você tem aqui as duas variáveis da mesma equação. Então aqui, por enquanto, a gente não vai chegar em lugar nenhum, ok? Então vamos pensar agora na parte imaginária. Na parte imaginária, nós temos o 2m mais 1, 2m mais 1, igual ao n, que é a parte imaginária do nosso complexo. Pessoal, perceba que nessa segunda situação aqui, ó, você já tem um n de forma isolada. Então aqui nada mais é do que um sistema de equações, né?
nas próximas telas vai aparecer a resolução desse exercício, mostrando aqui o conceito do sistema de equações, beleza? Mas aqui eu já vou resolver com vocês fazendo o processo da substituição, porque ele já está falando para mim, ó, que o n é 2m mais 1. Então eu vou vir aqui, ó, na primeira equação que a gente tinha conversado, e no lugar do n, nós vamos colocar 2m mais 1. Então, olha lá, substituindo o n por 2m mais 1, ok? Estou substituindo apenas o n e continua a equação, mais o 3. Então, perceba que aqui você vai ficar com uma única variável, e assim você vai conseguir fazer o isolamento dessa variável, tá? Então, aqui ficaremos com menos o 5, o 1 mais o 3 é 4, então vem para cá menos o 4, igual a 2m, e o m vem subtraindo menos m, ok? Menos 5 menos 4 menos o 9 igual a m. Então a gente já sabe que o m vai ser igual a menos 9. Bom, agora a gente precisa descobrir o n. Para descobrir o n é só vir aqui, né, pessoal? Ó, 2 vezes o m é quem? Menos o 9, mais 1 igual a n. Então, temos que n é igual. 2 vezes menos 9 vai dar menos 18. Menos 18 mais 1. Então, nós temos que o n é igual a menos o 17. Então, encontramos aqui o valor do m e encontramos o valor do n para que esses complexos sejam iguais. Ok? Então, a resolução, como eu estava dizendo para vocês, então chegamos aí nesse sistema de equações, nesses dois pensamentos que estão sendo colocados aqui, ok? Como o n aqui já está isolado, a gente faz a substituição. Fazendo a substituição, encontramos o m igual a menos o 9. E na sequência, basta substituir o m por menos 9 para encontrar o valor do n. Então, o m é menos 9. E o n é menos o 17, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o oposto de um número complexo, tá? O oposto também pode ser dito como simétrico de um complexo z, é o complexo indicado por menos o z, pessoal. Olha lá. Então, essa nomenclatura significa que você está se referindo ao oposto ou simétrico desse complexo. Perceba aqui que você tem um complexo Z no formato A mais BI. O oposto desse complexo nada mais é do que você multiplicar esse complexo por menos 1. Multiplicando por menos 1, você tem o oposto desse complexo. Então você trocou o sinal tanto da parte real quanto da parte imaginária. Ok? Vamos ver aí um exemplo. Escreva os simétricos dos seguintes números complexos. Então, nós temos aqui a letra A, B, C e D. Tá? Na letra A, nós queremos apenas os opostos, os simétricos, ok? Então, é você fazer ó, menos 1 vezes o 3 mais 4i. Então, você vai multiplicar esse complexo por menos 1, pessoal. Então, vai ficar como? Menos 3 menos 4 i. A mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar o menos 1 e multiplicar o menos 3 mais i. Então, ficamos com 3 menos o i. Beleza? Então, aqui nós temos que é o simétrico de cada um desses complexos. Aqui faremos a mesma coisa. Menos 1 que multiplica 1 menos o i. Então, vai ficar menos 1 mais o i. Aqui o menos 1 multiplica menos 2 mais 5i. Lembrando, né, pessoal, estou fazendo isso por didática, colocando menos 1. Mas é claro, você pode ir direto, porque você já sabe qual é o oposto, ok? Então, vai ficar como o 2 menos o 5i, beleza? Então, tudo isso significa o quê, pessoal? Ó, pegando a letra D como exemplo. Se eu tenho um complexo Z, que é igual a menos 2 mais o 5i, então, o seu simétrico é o menos e. Quem é? É o 2 menos o 5i. Beleza? Então, aqui é a ideia de oposto ou simétrico de um número complexo. Na sequência, nós teremos as resoluções para vocês. Então, como eu disse, basta você pegar esse número e multiplicar por menos 1. Beleza? Então, a letra A, menos 3 menos 4i. Letra B, 3 menos o i.
Letra C, o menos 1 mais i. E a letra D, 2 menos o 5i. Agora nós vamos identificar o que é o conjugado de um número complexo. Beleza? Então, dado o número complexo Z, aqui está informado em par ordenado, A e B. Então, a gente sabe que a primeira informação do par ordenado é a parte real. E a segunda informação, nós temos que é a informação da parte imaginária, ok? O par ordenado simétrico AZ em relação ao eixo X. Tal par é chamado de conjugado, ok? E é indicado por Z barra, tá? Então essa barrinha aqui significa que é o conjugado, beleza? Então a ideia que ele está falando aqui do plano cartesiano, né, pessoal, que a gente vai falar lá na frente, que é o plano de Argand-Gauss. Você tem, por exemplo, aqui, ó, uma coordenada, certo? A gente vai falar isso numa próxima aula. Então nós temos aqui a ideia, ok? A coordenada A e a coordenada B, onde A significa a parte real e B a parte imaginária. Então aqui você tem a coordenada do ponto AB, beleza? Quem é o simétrico, ou melhor, quem é o conjugado desse complexo Z? O conjugado dele está em relação ao eixo X. Então, o conjugado dele, pessoal, vai estar aqui no quarto quadrante, onde vai ter a informação menos o B e o mesmo valor para o A, beleza? Então, quando a gente se referir ao conjugado, a gente está dizendo que nós estamos trocando o sinal da parte imaginária, ok? Então, isso aqui é só um rascunho, lembrando, né, pessoal, o plano cartesiano, que a gente já conhece, né, já está acostumado a trabalhar com o plano cartesiano. Então, a gente sabe as informações aqui dos valores positivo e negativo para o eixo X e eixo Y. Beleza? Esse plano cartesiano lá na frente, nós vamos chamar de plano de Argand-Gauss, ok? Mas vamos por partes. Então, nós temos que o complexo Z, A mais BI, ele existe o conjugado, que pode ser descrito como Z barra, tá? Ou A mais BI, perceba que tem a barra aqui, então a gente está falando sobre o conjugado. Então, olha lá o que aconteceu. O sinal da parte imaginária é trocado, ok? O sinal da parte imaginária é trocado. Então, se é negativo, passa a ser positivo. Se é positivo, passa a ser negativo. Então, esse é o conjugado do complexo Z, ok? Vamos fazer um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, escreva então os conjugados dos seguintes números complexos, tá? Então, se esse é o Z, o nosso conjugado vai ser a troca do sinal da parte imaginária. Então, aqui vai ficar menos 4i. E aqui vai ficar o conjugado como 1 mais o i. Perceba que a gente está trocando somente o sinal da parte imaginária. O conjugado da letra C, temos que vai ser igual a menos 2 mais o 5i. Na letra D, nós temos aqui o conjugado, vai ser o oposto aqui, né, do 2i. No caso é a parte imaginária, a gente vai trocar o sinal, então fica menos 2i. E por fim, nós temos a letra E. Perceba que ele está referindo aqui, pessoal, apenas o menos 8, que é um número real. Lembra lá, quando a gente fala do conjugado, a gente está trocando o sinal da parte imaginária. Como aqui a parte imaginária é 0, então continua sendo menos 8. Beleza? Então, na sequência aqui, nós teremos a resposta para cada um desses exercícios. Então, para escrever o conjugado, basta trocar o sinal da parte imaginária, beleza? Então nós temos aí a imaginária de A, que é, no caso aí, né, o conjugado de A, 3 menos 4i, o conjugado do B, que é 1 mais i, conjugado do C, que é menos 2 mais 5i, conjugado do 2i, menos 2i, e do menos 8 é o próprio menos 8, beleza? Sempre é a parte imaginária. Bom, aqui nós falaremos então sobre adição e subtração de complexos. Pessoal, é muito tranquilo.
A adição e subtração de complexo parte da ideia que você vai somar e subtrair as partes que são iguais, que se referem à mesma parte desse complexo, tá? Então, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, beleza? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, seja o número complexo Z1, que é o A mais BI, Z2, que é C mais o DI. Então, a soma ou a subtração desses complexos, né, vai seguir da seguinte maneira, ó, Z1 mais Z2, você vai somar a parte real, depois você soma a parte imaginária, beleza? Então, a mesma coisa acontece com a subtração. Você vai subtrair a parte real, subtrai a parte imaginária, tá bom? Então, a adição e subtração entre complexos é muito tranquilinha, não tem complicações, tá? Por exemplo, aqui nós temos a letra A. Perceba que 2 mais 5i mais o 3 mais 4i. A parte real, quem são? 2 e o 3, então é 2 mais 3, ok? Mais, quem são a parte imaginária? O 5 e o 4. Então, 5 mais 4, não posso esquecer do i, ok? Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, mais 9i. Então, esse é o resultado da adição que nós fizemos aqui com dois números complexos. Letra B. Nós temos i. Então, lá, cuidado na letra B, né? Você não tem a parte real aqui é como se fosse zero. Então, para você não se perder, você pode colocar 0 mais o 2, que é a outra parte real, ok? Mais a parte imaginária. O i lá só tem 1, né? Que no caso aqui, quando não aparece, a gente sabe que é o 1. Então, 1 menos o 5, i, ok? 0 mais 2, 2. 1 menos 5 menos o 4, i. Beleza? Então, aqui é a adição desses complexos. Letra C. Tomar cuidado que nós vamos fazer aqui, ó, a subtração desses complexos. Então, vai ficar como? O 2 menos o 3, que são as partes reais, ok? Mais, agora a parte imaginária, 5 menos o 4i, tá? Só que lembrando ali, né, o i, vamos deixar aqui do lado de fora. 5 menos 4i, ok? Resolvendo, então, nós temos 2 menos o 3, então nós vamos ficar com menos 1. 5 menos o 4 dá 1, então fica mais 1i, né? Ou simplesmente oi, ok? Letra D, de novo a diferença, né? A subtração. Parte real, nós temos 1 menos 1, mais a parte imaginária, que vai ser 1 menos, vamos tomar cuidado porque aqui você tem menos i, então é menos 1i, ok? Bom, a parte real ficou 1 menos 1, então zerou, então nós temos 0, mais a parte imaginária que é 1 mais 1, que vai ser 2i, ok? Então simplesmente 2i é a resposta da letra D. Na sequência vamos ver aí as nossas resoluções. Então lembre aí, ó, somam-se ou subtraem-se as partes reais e as partes imaginárias separadamente de cada complexo. Então nós temos aí o primeiro resultado, 5 mais o 9i. Na letra B, 2 menos o 4i. Na letra C, menos 1 mais i. Na letra D, apenas o 2i, ok? Então, para fazer a adição e subtração entre complexos, basta você relacionar a parte real e a parte imaginária, calculando separadamente, ok? Potências de i, pessoal. Na potências de i vai ser muito importante na multiplicação de números complexos, ok? Então a gente tem aqui, ó, para as potências do tipo i elevado a n, na unidade imaginária, onde n é um número natural, valem as seguintes definições. Para n maior do que 2, valem as propriedades usuais da potenciação conforme
os números reais, pessoal. Então aqui, para n maior que 2, a gente vai seguir a mesma ideia para uma potenciação com os números reais. Perceba o que acontece aqui, ó. O i na zero é a ideia de todo número elevado a zero. Então, qualquer número elevado a zero, você sabe que é 1, ok? Agora, o i na 1, você sabe também que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Mas, é claro, a gente não pode esquecer daquela ideia da raiz quadrada de menos 1, né? Quando a gente tem lá, ó, i é igual a raiz quadrada de menos 1. Logo, o i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, isso aqui, ó, por definição que nós vimos lá na outra aula, o i ao quadrado é menos 1. Então, você percebe aqui que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Logo, o i na 3, pessoal, você pode utilizar a propriedade que você já fez anteriormente. O i na 3 é a mesma coisa que o i na 2 vezes i. É a multiplicação de potências de bases iguais, ok? E aí você substitui. Quem é o i na 2? O i na 2 é menos 1. Então, quem é o i? O i é o próprio i. Então, menos 1 vezes i, nós temos que é menos i. Beleza? Agora, nós vamos ter o i na 4. O i na 4 é a mesma coisa que i na 2 vezes i na 2. Lembra das propriedades da potência. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, você está somando ali 2 mais 2 dá o expoente 4. Então, você pode fazer dessa maneira, uma vez que você já sabe quem é o i na 2, que vai ser igual ao menos 1. Então, menos 1 vezes o menos 1, nós temos que é igual a 1. Na sequência, nós temos i na 5, que vai ser o i na 4 vezes o i. O i na 4 a gente calculou que é 1, e o i, que é o próprio i, então vai ser igual a i. Ok? O i na 6, você já pegou a ideia, a gente pode fazer como o i na 4 vezes o i na 2, mas você também poderia fazer o i na 5 vezes o i, que vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, você sabe que o i na 4 é 1 e o i na 2 é menos 1. Então, o i na 6 é igual a menos 1. Beleza? O i na 7 vai ser i na 4 vezes o i na 3, que é 1 vezes menos 1, que é 1 menos i. Pessoal, daqui em diante tudo igual. Eu quero que vocês percebam um padrão que está acontecendo. Ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. E isso vai se repetindo para o infinito. Ok? Essa sequência de 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, isso vai se repetir. Beleza? Então, para testar vocês, se eu fosse escrever o i na 8, sem fazer esses cálculos aqui, ó, 1i menos 1 menos i, quem que vai ser? 1, né, pessoal? O próximo é 1. Beleza? Então, o que acontece? Para cada grupo de 4 que você tem aqui, né? Ó, são 4 potências, você tem a repetição. Para cada 4, a repetição acontece. Ah, professor, então quer dizer que i na 9 é igual a i. Sim, é igual a i. Beleza? Aí o i na 10. O i na 10 é menos 1. E o i na 11? O i na 11 é menos i. Beleza? Olha lá a sequência. 1i menos 1 menos i. Beleza? Então, a cada grupo de 4 complexos na potência, né? Lembrando, ó, tomar cuidado, a gente cria essa ideia a partir do i na 0. Então, você tem aí a repetição de 1i menos 1 menos i. Beleza? Então, as potências de i para qualquer potência de i elevado a n, onde n é um natural, pode ser calculada a partir das 4 primeiras, ok? Então, o i na 0, o i na 1, o i na 2, o i na 3. 1i menos 1 menos i, ok? O valor de i na n é o mesmo valor de i elevado a r. Quem é o r? É o resto da divisão de n por 4. Professor, não entendi. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Pessoal, calcular i na 42 mais i na 37. Bom, primeiro passo, pessoal. A gente vai fazer isso aqui separado.
tá? Vamos calcular quem é o i na 42. Então, você vai fazer assim, ó, 42 dividido por 4. Quantas vezes o 4 vai caber dentro do 42? Quantas? Então, nós temos aqui, ó, 10 vezes. 10 vezes 4, 40. Então, menos 40. Ok? Então, o resto aqui deu 2. Olha lá, ele estava falando do resto. Então, isso significa o quê? Que o i na 42, ele é a mesma coisa que o i na 2. Lembra, ó, esse expoente é o resto da divisão desse número por 4. Beleza? Claro que eu fiz aqui, né, pessoal, quantas vezes o 4 vai caber no 42, mas você poderia ter feito uma divisão normal. 4 dividido por 4 vai dar 1, tá? Desce o 2 e aí segue conforme vocês estão acostumados, sem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. O que nos interessa aqui é o resto, ok? Agora nós temos o i na 37 e vamos fazer a mesma coisa. O 37 dividido por 4. Quantas vezes o 4 vai caber no 37? Ah, professor, vai caber 9 vezes. Então, 9 vezes 4 vai dar quanto? 36. O resto é quem? O resto é 1. Então, olha lá. Se o resto é 1, isso quer dizer que i na 37 é o mesmo resultado que i elevado a 1. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Como é que vai ficar esse cálculo? O i na 42 é o i na 2, mais o i na 37, que é a mesma coisa que o i na 1. I na 2 a gente já sabe quanto que é o valor, né? O i na 2 a gente sabe que é menos 1. E o i na 1 a gente sabe que é o próprio i. Beleza? Então essa soma é o menos i. Essa soma vai dar menos 1 mais o i, ok? Na sequência vamos ver a resolução. Então nós temos aí que dividimos 42 por 4, então nós obtemos um resto igual a 2. Logo o i na 42 é a mesma coisa que menos 1. Fizemos isso com 37. 37 dividido por 4, nós vimos aí que o resto é igual a 1, que é o próprio i, ok? Então o resultado dessa soma é menos 1 mais i. Então perceba que para você descobrir o valor de uma potência i, basta você pegar o expoente, dividir por 4 e verificar o resto. O resto sempre será 0, 1, 2 ou 3, ok? Qualquer um desses restos você sabe qual será o valor dessa potência de i. Bom, lembrando aí que a gente está falando de potência de números naturais. Agora nós temos esse desafio aqui, que é i elevado a 2014. Mas, pessoal, não é diferente. Você vai pegar o 2014 e vai dividir por 4. Então, exemplo 2, nós temos i na 2014. Vamos fazer, então, ó, pessoal, igualzinho. 2014 dividido por 4. Então, 20 dividido por 4, nós temos que é 5. 5 vezes 4, 20. Então, deu o resto 0. Desceu 1, o 1 não dá para dividir, vamos descer o 4 e acrescentar o 0, ok? E agora a gente vai ver qual é o número que a gente vai colocar aqui, que vai dar 14. Claro que não tem nenhum número multiplicado por 4 dá 14, mas temos o 3. Então, 3 vezes 4, 12. Então, 14 menos o 12, nós temos aí que o resto será 2. Então, aqui, pessoal, ó, o i na 2014 é a mesma coisa que o i elevado a 2, que o i elevado a 2 é igual a menos 1, beleza? Que é aquela mesma ideia. Quantas vezes o 4 vai caber no 2014? Vai caber aí 503 vezes, ok? Então, 503 vezes, fazendo aí, se você fosse direto, é claro, 503 vezes 4, você teria aqui 2012, tudo bem? E aí você chegaria no resto igual a 2, ok? Então, na sequência, nós teremos a resolução deste exercício. Então, 2014 dividido por 4, nós temos aí os 50, né, que foi o que nós chegamos aí na primeira ideia, 5, depois o 0, acrescentando o 0, e aí, por fim, o 3 para dividir o 14, e o resto é 2, tá? Então, nós temos que o 2014, ó, o i na 2014
é a mesma coisa que I na 2, que vai ser igual a menos 1. Beleza? Bom, pessoal, então exemplo 3. Nós temos aqui, ó, I elevado a 4n menos 2. Pessoal, aqui vamos precisar lembrar de uma propriedade da potência que diz o seguinte, ó. A elevado a n dividido por A elevado a m é igual a elevado a n menos m. Então, você tem aqui uma divisão de potências de bases iguais. Então, essa ideia nós vamos aplicar aqui, ó. Então, vai ficar I elevado a 4n sobre o I elevado a 2. Professor, não é menos 2? Não, não é o menos 2, porque esse negativo aqui sinaliza que eu estou fazendo a divisão entre potências de mesma base, tá? Então, a gente sabe que o I na 2 é a mesma coisa que menos 1, e aqui no numerador ficou I elevado a 4n. Pessoal, agora nós vamos precisar utilizar um outro artifício aqui, ó. Por quê? Nós temos uma potência no numerador que é potência de potência. O que isso significa? Olha lá, A elevado a N elevado a M, isso é a mesma coisa que A elevado a N vezes o M. Então, você está multiplicando as potências, tá? No caso aqui, você está multiplicando os expoentes. Então, a gente vai aplicar essa ideia no numerador, ó. Então, vai ficar I elevado a 4 na N, isso sobre menos 1. Bom, apareceu o I na 4, pessoal. Quem é o I na 4? O I na 4, lembra lá. O I na 0 é 1. O I na 1 é o I. O I na 2 é menos 1. O I na 3 é igual a menos I. 1I menos 1 menos I. Então, o próximo, pessoal, que é o I na 4, você sabe que é igual a 1. Então, nós vamos ter isso aqui igual a 1 elevado a n, dividido por menos 1. Pessoal, o 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Dividido por menos 1, então dá menos 1. Beleza? Então, o resultado aqui vai ser menos 1. Bom, aqui nós teremos então a solução que nós desenvolvemos, aplicamos a propriedade da potência, né, divisão de potências de bases iguais, separamos aí a potência de potência, ok? Então a gente tem aqui, ó, I na 4 na N é a mesma coisa que I na 4N, aplicando aquelas propriedades. Então nós temos 1 elevado a N dividido por menos 1. Como eu disse, 1 elevado a qualquer coisa, indiferente do valor da potência aqui, n, nós sabemos que vai dar 1. Então, 1 dividido por menos 1, o resultado será menos 1. Perfeito? Então, essa potência aí dá menos 1. Bom, multiplicação entre complexos, pessoal. Então, quando você tem aí o número complexo Z1 e Z2, a multiplicação entre eles, que vai resultar num complexo 3, então basta você fazer a propriedade da distributiva e respeitar as potências de I, ok? E é claro, você pode reduzir os termos semelhantes. Não tem confusão a partir da multiplicação de números complexos. Beleza? É só aplicar a propriedade distributiva, lembrar da propriedade das potências da base I e, é claro, os termos semelhantes que vocês já estão acostumados. Fazendo então aí a multiplicação entre complexos, então nós vamos ver aqui na letra A, pessoal, vamos fazer o processo da distributiva. Então nós temos aqui, ó, o 2 vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o menos 2i, ok? Então fazendo a multiplicação, nós temos 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 2i menos o 4i, ok? Perceba que é apenas o processo da distributiva. Nós vamos fazer a mesma coisa com 3i, ó. 3i vezes 3 dá 9i, então mais 9i. E 3i vezes menos 2i. Então, vamos tomar cuidado. Olha lá, 3 vezes o menos 2. Então, a gente tem aqui, ó, que é menos 6. I vezes i. Nós temos que é i ao quadrado, pessoal. Ok? Agora, vamos lá. Termos semelhantes, né?
A gente não pode esquecer. Então, nós temos aqui, ó, o 4i menos 4i mais 9i. Bom, então, 9 menos 4. Então, isso aqui vai ser igual a 5i, ok? Aqui nós temos o 6 mais 5i e menos 6 vezes... Eu estou fazendo passo a passo aqui para você verificar. Por quê? O i ao quadrado, a gente sabe que é igual a menos 1. Então, nós vamos substituir por menos 1. Então, eu fiquei com 6 mais o 5i, menos 6 vezes o menos 1. Então, nós temos que vai ser igual a 6. Então, ficou mais o 6. Ok? 6 mais 6, 12, mais o 5i. Mais o 5i. Beleza? Então, a multiplicação desses dois complexos resulta em 12 mais 5i. A letra B, nós temos aí 1 mais o 3i vezes 1 mais i. Vamos fazer a mesma coisa. O 1 vai fazer a distributiva. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes i vai ser o próprio i. Agora, nós vamos multiplicar o 3i. 3i vezes 1 mais o 3i. E 3i vezes i, nós temos mais 3i ao quadrado. Então, sobrou para a gente 1 mais o i mais 3i. Olha lá, 1 mais 3i, nós temos que é 4i. Mais o 3, que está multiplicando o i quadrado. Lembra lá, i quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, nós vamos substituir por menos 1. Então, ficou 1 mais o 4i. 3 vezes menos 1 menos o 3. Então, 1 menos o 3 menos o 2 mais o 4i. Então, nós temos aqui a multiplicação desses complexos. Vamos ver a resolução de cada um deles novamente. Então, basta aplicar a propriedade da distributiva e efetuar a adição e subtração dos termos semelhantes. Então, fazendo aí a multiplicação, ok? Da parte real e a parte imaginária, separando aí os termos semelhantes, nós chegamos aí a 12 mais o 5i na letra A. Na letra B, a mesma coisa, fazendo a distributiva e separando aí a parte real, a parte imaginária, com os termos semelhantes, chegamos a menos 2 mais o 4i. Beleza? Então, aqui aplicamos a propriedade distributiva e efetuamos aí os termos semelhantes. Determinar o complexo Z que satisfaz a seguinte igualdade. Olha lá. Então, nós temos ali, ó, 2Z mais 5 vezes o conjugado, lembra lá da barra. Isso é igual a 7 mais o 6i. Pessoal, como é que a gente vai resolver isso? A gente sabe que o complexo Z ele tem um formato A mais BI. Então, é isso que a gente vai fazer. No lugar do Z, nós vamos colocar A mais BI. E nesse caso, como a gente tem o conjugado é A menos BI que a gente aprendeu. Então, a gente vai substituir por A mais BI. Bom, substituindo, então, nós temos o 2, que vai multiplicar o Z. Quem é o Z? É A mais BI. Mais o 5, que multiplica o conjugado. Quem é o conjugado? A menos BI. Isso tem que ser igual a 7 mais o 6i. Então, vamos fazer a distributiva do 2 e do 5. 2 vezes A, 2A. 2 vezes BI, mais 2BI. Agora é o 5 vezes A, mais o 5A. E 5 vezes menos BI, nós temos menos 5BI. Isso é igual a 7 mais o 6i. Ok? Vamos fazer agora os termos semelhantes. Ok? Então, nós temos lá 2A mais 5A, nós temos igual a 7A. Ok? Depois, 2BI menos 5BI. Então, nós temos menos 3BI. Isso é igual a 7 mais
o 6i. Então, o objetivo aqui, pessoal, é que a gente encontre aí qual é o complexo Z que satisfaça essa igualdade, ok? Então, nós temos aqui, ó, 7A, nós temos que é a parte real. Então, essa parte real tem que ser igual a 7. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 7A igual a 7. Qual é o valor do A? O A é 7 dividido por 7. A igual a 1. Então, nós temos que o A é igual a 1. Ok? Agora, eu tenho que fazer também que essa parte imaginária aqui, ó, seja igual a 6i. É claro que eu vou pegar apenas o coeficiente. Então, nós temos ali, ó, menos o 3b tem que ser igual a 6. Isolo b. Então, b é igual a 6 dividido por menos 3. Então, b vai ser igual a menos o 2. Então, esse complexo Z que ele está perguntando, para que aconteça essa igualdade, tem que ser o A mais BI. Quem é o A? Então, nós temos que o A é 1. E o B? O B é menos 2. Então, menos o 2i. Ou seja, o nosso complexo Z, né, o nosso complexo Z, então, nosso complexo Z é igual a 1 menos o 2i. Então, para que isso seja verdade, o nosso complexo Z é 1 menos o 2i. Nós vamos ver aí a solução. Então, fazendo a solução com Z igual a A mais BI, nós temos aí que vai ser o 7A igual a 7. Chegamos aqui nessa equaçãozinha, né, nesse sisteminha que nós temos. O 7A igual a 7, então nós deduzimos o A igual a 1. E o B, é claro, tem que ser igual a menos o 2. Tá? Então, nós temos que o Z é o 1 menos o 2i. Ok? Exemplo 3. Obter o complexo Z, que é multiplicado por 2 menos i resulta em 8 mais i. Bom, vamos escrever isso, né, pessoal? Ele falou que tem um complexo Z que está sendo multiplicado por 2 menos o i e resulta em 8 mais o i. Muito parecido com o exercício anterior. Lembrando que o Z é um complexo no formato A mais BI. Então, a gente tem que substituir o Z por A mais BI. Ok? Ele vai multiplicar 2 menos o i, tem que ser igual a 8 mais o i. Então, vamos fazer o processo agora da distributiva. O a vezes 2, 2a. O a vezes o menos i, nós temos que é menos ai. bi vezes 2, nós temos mais 2bi. E o bi vezes menos i, nós temos menos o b vezes o i ao quadrado. Vamos tomar cuidado, né? Bom, a parte real é 2a, que nós temos aqui. A parte imaginária, ó, tomar cuidado. Então, nós temos aqui menos a mais 2b. Então, vamos colocar assim, ó, menos a mais 2b e vou colocar o sinal de mais para manter os sinais que estão dentro do parênteses, que é exatamente o que acontece na expressão. Agora aqui a gente vai tomar um cuidado, porque no lugar do i quadrado, a gente sabe que isso aqui, ó, é menos 1. Então, vai ficar menos o b vezes o menos 1. Ok? Reescrevendo o que sobrou, 2a mais menos a mais 2b e menos b vezes 1, menos 1, né? Vai ficar mais o b. Então, isso aqui ficou como 2a mais o b, ok? E agora a parte imaginária, que vai ser mais o menos a mais 2b i. E outra coisa, né, pessoal? Não coloquei aqui, mas a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a 8 mais i, igual a 8 mais i, igual a 8 mais o i, igual a 8 mais o i, porque nós temos aqui a igualdade, ok? Agora vamos fazer muito parecido com o que a gente fez com o exercício anterior, tá? Ó,
a gente tem a parte real e nós temos a parte imaginária. A parte real tem que ser igual a 8. A parte imaginária tem que ser igual a 1. Beleza? Então vamos escrever isso aqui agora. Ó. 2A mais o B tem que ser igual a 8. E a parte imaginária, que é menos A mais o 2B, tem que ser igual a 1. Perceba, pessoal, que nós chegamos aqui num sistema de equações de duas variáveis. Então, aqui você tem que resolver esse sistema pelo método da adição ou o método da substituição. Você escolhe o que você vai fazer. Eu vou escolher o método da adição. Eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Tá? Por que por 2? Eu já tenho 2 aqui na primeira equação e já tenho um sinal negativo na segunda. Então, quando multiplicar por 2, vai aparecer menos 2A. Então, fazendo a equivalência, olha lá, eu vou copiar a primeira, 2A mais o B igual a 8, e a segunda eu estou multiplicando por 2. Então, vai ficar menos 2A mais o 4B, isso igual a 2. Fazendo isso, agora é um método da adição. Então, vamos fazer a adição entre essas equações. 2A menos 2A zerou. Sobrou 4B mais B, vai dar 5B. E 8 mais o 2, nós temos que é 10. Então, o B é 10 dividido por 5, B é igual a 2. Então, a gente já achou o valor do B. Para achar o valor do A, pessoal, basta substituir o B em qualquer uma das equações. Pegando a primeira equação, nós temos ali ó, 2A mais o B igual a 8. Então, no lugar do B, nós vamos colocar o 2. 2A mais 2 igual a 8, vamos isolar o A. 2A igual a 8 menos o 2, então A, 8 menos 2 é 6, que dividido por 2, o A é igual a 3. Então, nós encontramos o valorzinho do A. Então, o complexo Z que ele está procurando é o formato A mais BI, onde o A é 3 e o B é igual a 2. Então, esse é o resultado do complexo Z que ele está procurando. Ok? Então, Z é igual a 3 mais 2i. Perceba que aqui nós fizemos o processo da distributiva, fizemos aqui os termos semelhantes e foi necessário uma resolução de sistema de equações com duas variáveis. Ok? Então, aqui está a resolução que nós fizemos até aqui, ok? E vamos chegar aí nos valores do A e do B através do sistema de equações. Fazendo aí o sistema de equações, perceba que foi multiplicado uma equação por 2, exatamente o que eu fiz com vocês. E aí, fazendo o processo da adição, achamos o B igual a 2, o A igual a 3. Então, a resolução aí do nosso complexo é exatamente o 3 mais o 2i. Beleza? Então, achamos o A igual a 3 e achamos o B igual a 2. E aí, basta substituir no formato A mais o BI. Bom, divisão entre os complexos, tá? Então, para fazer a divisão entre os complexos, lembrando aqui sempre o denominador, né, pessoal? Tem que ser diferente de zero, então isso aí a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos resolver ele utilizando aquele processo como se fosse um processo de racionalização. A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Ó, vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo conjugado. Fazendo isso, nós vamos eliminar a parte imaginária do denominador. Então, a parte imaginária não pode aparecer ali no denominador. Tá? Vamos fazer um exemplo. Então, nós temos essa ideia aqui, ó, letra A, 8 mais i dividido por 2 menos i. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado que nós temos aqui. Se é 2 menos i, o conjugado é 2 mais i. Lembra que o conjugado é o oposto da parte imaginária. Então, vamos multiplicar por 2 mais i. Beleza? Lembrando, né, equivalência de frações, tudo que você multiplica pelo mesmo número, sendo numerador e denominador, mantém-se a equivalência.
Então, agora, pessoal, o processo da distributiva que vocês já fizeram na multiplicação. Então, nós vamos ter o 8 vezes 2, 16, e 8 vezes i, mais 8i. Ok? Agora, o i vezes 2, mais 2i, e o i vezes i, nós temos mais i ao quadrado. E vamos fazer a mesma coisa no denominador. 2 vezes 2, 4. 2 vezes i mais 2i, menos i vezes 2, menos 2i, e menos i vezes i, nós temos que é menos i ao quadrado. Pessoal, perceba aqui que eu fiz a distributiva, mas você sabe que no denominador a gente está fazendo aquele procedimento do produto notável, que é o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? Então, basta você pegar ali, ó, 2 ao quadrado menos o i ao quadrado. Então, você tem um processo aqui do produto notável. Mas eu fiz a distributiva nesse primeiro exercício para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Agora, vamos resolver os termos semelhantes. Então, nós temos aqui, ó, o 16, só que vamos tomar um cuidado, né, pessoal? Está aparecendo o i ao quadrado. Então, o i quadrado a gente sabe que é menos 1, tá? Então, aqui, ó, i ao quadrado, nós sabemos que é menos 1. Então, como que vai ficar aqui, ó? 16, 8i mais 2i, nós sabemos que é 10i. O i quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1. Isso sobre o 4. Agora, 2i menos 2i, zerou. Menos, pessoal, i quadrado é menos 1. Então, é menos 1. Beleza? O que sobrou aqui pra gente? Então, 16 menos 1, 15. Mais o 10i, dividido por 4 mais 1. Beleza? Então, ficou 15 mais 10i sobre o 5. Dá para a gente simplificar. 15 por 5 a gente sabe que é 3. 10 por 5 é 2, então é 3 mais 2i. Ok? Dá para a gente dividir. Essa simplificação aqui é válida, né, pessoal? Estou dividindo os dois termos do numerador por 5. Beleza? Então, essa divisão entre esses dois números complexos resulta em 3 mais 2i. Ok? Bom, na letra B, como eu disse para vocês, eu já vou aplicar aqui o produto notável, tá? Bom, lembrando aqui que a gente vai multiplicar, né? Vamos fazer assim, multiplicação por 3 menos 2i sobre 3 menos 2i, tá? Bom, denominador é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É o produto notável que eu falei no exercício anterior. Bom, 8 vezes o 3, então nós sabemos aí que é 20i4. 8 vezes o menos 2i, então fica menos 16i. E o i vezes o 3, temos que multiplicar também, né? Ó, i vezes 3 mais 3i. E i vezes menos 2i menos 2i ao quadrado. Ok? Resolvendo, então, nós vamos ficar como? 24 menos 16 mais 3i vai ficar menos 13i. Ok? Menos o 2. Vamos substituir o i quadrado por menos 1. Então, vezes menos 1. Tudo isso sobre 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, pessoal. A gente sabe que é 4. O i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Ok? Então, o que sobrou? 24 menos o 13i. Estou fazendo passo a passo. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais o 2. Isso sobre o 9. 4 vezes menos 1 vai dar menos o 4. Ok? Então, o que sobrou aqui para a gente? 24 mais 2
26 menos o 13i, dividido por 9 menos 4 é 9 mais o 4. Então, 9 mais 4. Então, 26 menos o 13i. 9 mais 4 a gente sabe que é 13, ok? Bom, também dá para a gente dividir. 26 por 13 é 2. E 13 por 13 dá 1, então dá menos i. Então, a resposta é 2 menos o i. Beleza, pessoal? Na sequência, vamos ver as resoluções e ver se chegamos aí nesse mesmo resultado. Então, nós temos aí, ó, a letra A fazendo o produto pelo conjugado, tanto numerador quanto denominador. Então, aplicamos ali o produto notável, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E termos semelhantes, chegamos aí na simplificação que eu falei para vocês. Como nós temos uma divisão aqui, né, a soma de dois termos, divisíveis por 5, né? Ó, tanto 15 quanto 10 é divisível por 5, então eu posso dividir separadamente, tá? Então chegamos aí em 3 mais o 2i. E isso eu posso fazer, tomar cuidado, porque tem aluno que quer cortar, e não é bem assim, né? Essa ideia aqui, pessoal, é como se você tivesse assim, ó, 15 sobre 5 mais 10i sobre 5. É você ter uma soma de frações com denominadores iguais, tá? Então isso eu posso fazer. Bom, letra B, nós fizemos a mesma coisa, multiplicando pelo conjugado, termos semelhantes, cuidado com as potências de i, e aí simplificando nós chegamos em 2 menos o i, tá? Aquela mesma ideia. 26 dividido por 13, 13 dividido por 13, tá? Então 2 menos o i. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o inverso de um complexo, ok? Então, seja Z um complexo não nulo, claro, né? Chamamos de inverso de Z o complexo representado por Z na menos 1. Bom, lembrando lá, né, pessoal, não muda a ideia da potência, né, que você já aprendeu até aqui com os números reais, tá? Então, a representação de Z na menos 1, o seu inverso pode ser escrito como 1 sobre Z, tá? A ideia da potência, onde você tem um número negativo ali na potência, tá? No expoente. Bom, então nós temos aí, ó, determine o inverso do número Z, que é igual a I. Bom, pessoal, então olha lá. Se o inverso, você tem lá Z na menos 1 é igual a 1 sobre Z, lembrando aqui, então, se Z é igual a I, você tem o quê? I elevado na menos 1. Então, a ideia aqui vai ser 1 sobre I. Mas o i não pode ficar no denominador, que é o número imaginário. Então, nós vamos multiplicar pelo conjugado. Multiplicando pelo conjugado é menos i sobre o menos i. 1 vezes menos i é menos i. O i vezes menos i, pessoal, quanto que vai dar? Menos i ao quadrado, ok? Então, ficou menos i sobre menos. Quem é i ao quadrado? É menos 1. Então, ficou menos i sobre 1. Então, o resultado, na verdade, aqui é menos o i. Beleza? Então, tomar cuidado com essa ideia do inverso e também quando cair na potência aí, ó, em frações onde o seu denominador tem número imaginário. Então, você tem que fazer aquela ideia da racionalização. Mas é claro que não é racionalizar, é você multiplicar o numerador e denominador pelo conjugado, beleza? Então, o resultado aqui é menos i. Vamos ver a resolução, que aqui fica um pouco mais prático para vocês entenderem. Então, lembrando que o z é elevado a menos 1. O inverso, então, é 1 sobre i. Tivemos que fazer a multiplicação pelo conjugado. Então, temos menos i dividido por menos i na 2. E na 2 a gente sabe que é menos 1, então menos menos 1. Então, o resultado aqui, como a gente viu anteriormente, vai ser igual a menos i. Beleza? Então, tomar cuidado, o inverso desse número, né, desse z, nada mais é do que menos o i, tá bom? Bom, agora, pessoal, vamos falar de potenciação de números complexos, tá? Então, nós temos aqui, ó, n é um número natural e z é um número complexo qualquer. Então, z na n
por definição, é o produto de n fatores iguais a z. Então, nós temos, é claro, as propriedades da potência. Qualquer número elevado a zero é 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E, é claro, z elevado a n é a multiplicação de z por z, n vezes z elevado a n, é z vezes z, n vezes n fatores de z. Tá? Lembrando que z, sendo z um número complexo, então ele está no formato a mais o bi. Tá? Não podemos esquecer disso. Exemplo 1. Então nós temos 3 mais i elevado a 0, menos 5 mais 2i elevado a 1, e 2 menos o 3i elevado a 2. Bom, por definição, né, pessoal, qualquer número elevado a 0, a gente sabe que esse resultado vai ser igual a 1. Qualquer número elevado a 1, a gente sabe que é o próprio número complexo, então é 5 mais o 2i. Bom, agora elevado a 2, pessoal, então a gente sabe que isso é 2 menos o 3i vezes 2 menos o 3i. É claro que aqui você pode utilizar também as ideias de produtos notáveis, né? Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, pessoal, que também vai dar certo, ok? Mas vamos fazer aqui a distributiva só para exercitar a ideia. Então, 2 vezes 2 é 4, tá? 2 vezes menos 3i menos 6i. E de novo aqui, ó, menos 3i vezes 2, menos 6i, e 3 vezes 3, nós temos que é mais o 9, só que i ao quadrado, ok? Arrumando, né, nós vamos ficar com 4, menos o 12i, mais o 9 vezes o menos 1. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, ficamos com 4 menos o 12i, 9 vezes menos 1, menos o 9. Então, 4 menos 9 menos o 5, menos o 12i. Ok? Então, próximo exemplo, nós temos 1 mais o i na 3. Então, aqui também você pode executar o procedimento do produto notável, tá? Produto notável nesse caso, a gente pode usar, eu gosto de usar muito, a linha do triângulo de Pascal, que é 1, 3, 3 e 1, tá? Aí nós vamos repetir os nossos termos, que é 1 e o i. Então nós temos vezes 1 vezes i, vezes 1 vezes i, vezes 1 vezes i, vezes 1 vezes o i. Como é a adição, então está tudo somando, ok? Só que agora a gente tem que tomar cuidado com os expoentes, tá? Então sempre vai começar aqui na 0, na 1, na 2, na 3. E o i aqui eu vou começar na 3, na 2, na 1, na 0. Professor, se eu trocar, tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma, tá? Desde que um comece com 0 e vai até o 3 e o outro comece com 3 e vai até o 0, tá? Bom, então, resolvendo isso aqui vai ficar como? 1 vezes 1 na 0 é 1. O i na 3, pessoal, a gente precisa lembrar das potências de i, tá? 1, 1, i, menos 1, menos i. I na 3, a gente sabe, então, que é menos o i, beleza? Mais o 3, que está multiplicando 1 na 1, é 1. O i na 2, a gente sabe que é menos 1, mais o 3 vezes 1 na 2, que é 1. O i na 1, que é o próprio i, mais 1 vezes 1 na 3, que é 1, vezes o i na 0, que i na 0, a gente sabe que é 1. Ok? Agora vamos resolver aqui. Bom, 1 vezes 1 vezes menos i. Pessoal, aqui vai dar menos i. Ok? 3 vezes 1 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3. Depois, 3 vezes 1 vezes o i. Então, aqui vai ficar 3i.
Então, mais 3i. Por fim, 1 vezes 1 vezes 1. Então, vai ficar mais 1. Então, aqui é separar a parte imaginária da parte real. Parte real ficou menos 3 mais 1, então ficou menos o 2. Parte imaginária, 3i menos i, ficou mais 2i. Então, você usa o produto notável, você usa a distributiva, ou você usa a linha de Pascal, que eu gosto muito de usar, se você não memorizar aquele caso, o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, e etc. Tá? Quem não lembrar daquele produto notável, que aqui você tem um cubo da soma, certo? Se você não lembra do produto notável, ou faz a distributiva, ou faz a linha de Pascal, tá bom? Então, na sequência, nós vamos ver as resoluções. Então, nós temos aí que o 3 mais i na 0 deu 1, o menos 5 mais 2i na 1 é o próprio. Na distributiva, então, 2 menos 3i ao quadrado, chegamos aí em menos 5 menos o 12i, tá? Então, aqui você pode fazer a ideia do produto notável ou da distributiva, tá? Lembrando aqui, ele desenvolveu o produto notável, né? O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui ele desenvolveu o produto notável, ok? Que nós chegamos aí em menos 3 mais o 2i, beleza? Então perceba aí que aqui a gente faz o processo da distributiva de um número complexo por ele mesmo, porque é uma potência. A ideia será a mesma, ok? Só o próximo exemplo, nós temos aqui calcular o valor da constante k para que o complexo seja um imaginário puro. Bom, pessoal, primeiro nós temos que encontrar qual é esse complexo, tá? Então, o primeiro passo é descobrir quem é esse complexo. Então, nós temos ali, ó, k mais 2i ao quadrado. Vamos fazer aqui o produto notável. Produto notável, o quadrado da soma diz o quê? O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, aqui a gente já está desenvolvendo o produto notável. Então, ficou k ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, aqui ficou mais 4ki, mais 2 ao quadrado é 4, vezes i ao quadrado. Tá? Então, a gente tem que substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, ficou k ao quadrado, mais 4ki, mais o 4 vezes o menos 1. Estou fazendo passo a passo para a gente não se perder. K ao quadrado, mais 4ki, 4 vezes o menos 1 ficou menos o 4. Ok? Então, menos 4 é a parte real. Então, nós temos aqui, ó, ficou k ao quadrado, menos 4, mais 4ki. Então, chegamos nessa equaçãozinha aqui que representa o número complexo k mais 2i ao quadrado. Tudo bem? Bom, é claro que aqui você pode identificar a sua parte real, tá? E é claro que você sabe que a sua parte imaginária. Bom, vamos ao que ele está pedindo aqui, ó. Ele quer um imaginário puro. Se ele quer um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. E a parte imaginária, é claro, tem que ser diferente de zero. Bom, então pegando a parte real igual a zero, tá? Então nós vamos pegar a parte real desse complexo igual a zero, que é k ao quadrado menos o 4 igual a zero. Então k ao quadrado é igual a 4, o k é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. Então k é mais ou menos o 2. Beleza? Então, o k é mais ou menos o 2. Bom, verificando isso, pessoal, vamos ver o que acontece. Tá? Eu vou substituir exatamente aqui nessa expressão que a gente identificou. Tá? Então, nós temos ali, ó, k ao quadrado. Vou fazer aqui, ó, para k igual a 2. Como é que vai ficar? K ao quadrado, então é 2 ao quadrado, menos o 4, vezes o 4 vezes o 2, i. Então, ficou 4 menos o 4,
que é o sinalzinho de mais, né? 4 vezes K, 4 vezes 2, 8, mais 8i. Bom, 4 menos 4 zerou, então aqui ficamos com 8i. Bom, o K igual a 2 serve para a gente, tá? Fica 8i. E para o K igual a menos 2, vamos ver. Então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos o 4, mais 4 vezes o menos o 2, e menos 2 ao quadrado, 4. Menos o 4, mais, no caso aqui, 4 vezes menos 2, vai dar menos 8, né? Então aqui vai ficar menos 8, menos 8i. 4 menos 4 zerou, então aqui fica igual a menos 8i. Bom, então para ser um imaginário puro, se o K for igual a 2, fica o imaginário puro igual a 8i. E se o K for igual a menos 2, fica menos 8i. Beleza? Na sequência aí vamos ver a resolução. Então nós fizemos a resolução da potência do complexo Z. Fizemos a parte real igual a zero. Então o K aí tem que ser mais ou menos o 2. Tá? Potenciação de complexos, tendo aí um expoente inteiro negativo. Então a gente fez já a ideia do conceito do inverso, né, pessoal? Ó, a partir do conceito do inverso, podemos calcular uma potência com expoente inteiro negativo. Então a gente está generalizando essa ideia para uma outra situação. Pode aparecer z na menos 2, na menos 3, na menos 4 e assim por diante. Então, sendo z um complexo não nulo, né, diferente de zero, e n o número natural, então a gente define a seguinte ideia. 1 sobre z elevado a n, ok? Aqui, pessoal, nada mais é do que uma propriedade da potência, onde você tem lá, por exemplo, se você tem 1 elevado a n sobre o a elevado a n, isso é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n, beleza? Então, isso aqui é a propriedade que a gente está aplicando aí da potência. Nada diferente do que nós temos aqui para os complexos. Tá? Então a gente só está trazendo as propriedades que a gente conhece para os números complexos. Então nós temos aqui um exemplo, vendo que o z é 1 menos o i, calcular z na menos 2. Então vamos lá. Ele tem o seguinte, ó, o z é igual a 1 menos o i. Quem é o inverso de z? O inverso de z é 1 sobre 1 menos o i. Então a gente tem que partir primeiro, pessoal, dessa ideia para você identificar quem é o inverso desse número. E depois a gente vai aplicar a ideia do elevado a 2, tá? Agora, você tem que fazer aquela multiplicação pelo conjugado. É 1 mais o i sobre 1 mais o i. É o conjugado do denominador. Então, sobrou 1 mais o i. O denominador é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, ficou 1 mais o i sobre 1 menos i ao quadrado. A gente sabe que é menos 1. Então, 1 mais o i ficou igual a 1 menos menos 1. Então, é 1 mais 1 que vai ser igual a 2. Beleza? Então, esse aqui é o inverso. Agora, quem é então z na menos 2? Nada mais é do que o inverso elevado ao quadrado. Então, agora a gente vai resolver isso aqui ao quadrado, tá? Bom, resolvendo, então a gente tem a seguinte ideia. É 1 mais i ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ok? Quem é 1 mais i ao quadrado? É o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso tudo sobre o 4. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 vezes i, mais 2i. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1, então substitui por menos 1 e tudo isso está sendo dividido por 4. Então nós temos 1 menos 1, zerou a parte real, ficou 2i sobre o 4, que a gente simplifica por 2, então vai ficar i sobre o 2.
Então, calculando z na menos 2, fica aí sobre o 2. Beleza? Vamos ver a resolução. Então, primeiro vamos calcular z na menos 1 e depois z na menos 2, que é o que eu falei para vocês, ok? Então, calculando aí, aplicando a ideia pela multiplicação do conjugado, então chegamos aí em 1 mais i sobre 2, como a gente viu anteriormente. E agora basta você elevar ao quadrado. Então, resolvendo ao quadrado, aplicando um produto notável e fazendo os termos semelhantes, chegamos a 2i sobre 4. Simplificando por 2, então nós temos que é i sobre o 2. Beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Então, nós vimos aí as operações acerca dos números complexos. Ainda tem mais conteúdo para a gente aprender acerca dos complexos. Então, aqui nós vimos apenas adição, subtração, multiplicação, divisão. Vimos aí o que é um conjugado de um número complexo, o que é o oposto simétrico de um número complexo. E, é claro, as potências da base i, que vai ajudar bastante aí no desenvolvimento dos complexos. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.